E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Ferreira da Ferreira Studios. E nesse tutorial de Fireworks, né, CS6, e a pedidos do Bruno aí, eu vou estar ensinando vocês a removerem, né, o fundo de uma imagem. E obviamente removendo o fundo dessa imagem, tornar ela uma imagem do tipo PNG, certo? Então, vamos lá, eu estou aqui utilizando Fireworks, como eu disse anteriormente, o Adobe Fireworks. A gente vai abrir aqui em Open, eu vou abrir aqui uma imagem que eu tenho qualquer, aqui ó, Visuals, e vou abrir essa daqui, certo? Existem duas maneiras de você fazer isso, certo? Remover o fundo de uma imagem. Aliás, são três, perdão. Uma delas é utilizando a ferramenta borracha, certo? Então aqui a gente tem um tamanho, size, né, da borracha, o edge, que é o tanto de suavidade que ela vai ter, o tipo da borracha, certo? Então no caso, se eu vier aqui no edge 100% e for removendo, lá, ele vai deixando a imagem com fundo transparente. Então qualquer coisa que eu colocar atrás disso daqui vai sobrepor. Então eu vou passando assim, essa é uma maneira. Só que ela, pessoal, é uma maneira muito demorada. Então a gente usa um outro método também, que é a chamada Magic Wand Tool, certo? Que é a varinha mágica, conhecida pra caramba no Photoshop aí. Então a gente clica nela, vai lá na imagem e clica na área que a gente quer remover e dá um delete e voa lá. Ela fica com o fundo transparente, certo? Aí o que acontece? Se eu pegar aqui e criar, por exemplo, um quadrado de fundo, colocar um quadrado de fundo aqui, vou aumentar aqui e tal, colocar azul e jogar para trás, sendo back, olha lá, ele vai ficar com um plano de fundo. Aqui, por que ela está ficando com essas bordas aqui? Porque a ferramenta de mágica de seleção, ela vai pegar os pontos onde está mais fora da imagem, mais branco. Esse branco aqui ainda é considerado um contorno da imagem. Então, para a gente remover ele, a gente tem que usar a ferramenta de caneta. Então, a melhor maneira para a gente fazer isso é utilizando a ferramenta de caneta. Então, como que isso funciona? Olha só, se aqui eu usar um fundo mais claro, olha lá, usar um cinza, por exemplo, lá fica meio imperceptível, tá vendo? Olha só, fica até legal, certo? Agora, e no caso de eu usar a ferramenta de caneta, como é que funciona? Eu vou abrir aqui uma outra imagem, essa aqui do Angry Birds, certo? E aqui eu tenho meu Angry Birds, tudo bonitinho, e eu quero remover aqui só o passarinho e tirar esse fundo. Quero deixar o passarinho PNG. Então, o que acontece? Se eu usar a ferramenta de varinha, olha o que vai acontecer, olha lá. Ele vai deformar toda a nossa imagem e não vai ficar do jeito que a gente quer, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Vai vir aqui na ferramenta, na aba Vector, vem aqui e seleciona Pen Tool, certo? Se você apertar a P, você consegue achar ela. E eu vou vir aqui e marcar um ponto qualquer. Vou começar aqui pelo rabo, certo? Acho que fica mais fácil. Então, clica lá. E aqui a gente vai clicar em um outro ponto e vai selecionando a área que a gente quer que seja recortada, certo? Então, olha lá. Então, eu vou vindo aqui e vou fazendo essa seleção, certo? Aqui a mesma coisa. Deixa eu clicar aqui de novo, certo? E vou marcando os pontos aqui da maneira que eu quero que meu pássaro seja recortado, certo? Vem aqui em cima também, lembrando que esse método funciona para qualquer imagem, certo? E fica bem legal, fica do jeitinho que a gente quer. Se tiver paciência, o resultado é muito bom. Aqui eu estou fazendo só para vocês terem uma noção mesmo. Então, olha só, aqui a gente vem aqui no ponto, certo? Então é bem um trabalho de vetorização mesmo, certo? Olha só, aqui eu venho aqui. Eu clico lá no ponto de novo, vou retornando aqui, certo? Volto aqui, vou lá de novo nessa outra ponta aqui e vou arrastando, beleza, certo? Aí eu venho aqui, vou no rabo agora, que tranquilo. Não tem problema sair um pouquinho fora, porque ele suaviza isso pra gente depois, certo? Então, olha lá. Olha lá. O importante aqui, o que é?
a gente tem que fechar o ponto no ponto inicial. Então a gente iniciou o ponto aqui, automaticamente a nossa caneta tem que fechar no ponto inicial, certo? O último ponto tem que fechar o ponto inicial, tem que encontrar. Por isso que quando eu coloco o mouse em cima, ó, aparece uma bolinha ali, porque esse aqui é o ponto inicial. Aí eu clico e ele vai fazer essa máscara aqui pra gente de como que ela vai ficar. Se a gente quiser arrumar alguma coisa, deixar melhorar as linhas, aí isso vai depender de você. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui em Pointer, certo? Lembrando que aqui está só cinza, porque aqui na Bucket está cinza. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar só as linhas do vetor, certo? Opa, clicar aqui, aí lá, ele fica só as linhas do vetor, ok? Vou deixar assim para vocês entenderem como funciona. Depois que eu fiz isso, cliquei de volta, vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima da área que eu criei a máscara e vou vir aqui, Convert Part do Marquise, certo? E vou selecionar a opção Anti-Alias, certo? Vou dar um OK e ele vai criar uma seleção da nossa imagem. Se eu clicar em cima, ele já vai recortar, mas aqui é só apertar Ctrl C, Ctrl V, clicar aqui na Crop Tool, certo? Para sair da seleção e voltar lá na seleção. E a gente criou o nosso passarinho aí, certo? Aqui ó, a gente pode até remover essa área aqui que ficou um pouco saindo, ó. A gente vem aqui, diminui um pouco do size, certo? E vou dar uma suavizada aqui. Eu vou reduzir ela depois, não tem problema ficar muito assim não, certo? Então olha lá. Então a gente praticamente removeu o fundo aqui, né, da nossa imagem. Agora eu quero aplicar essa imagem em um fundo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui essa outra imagem do ângulo, certo? Vou copiar ela aqui, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V, ele vai perguntar Don't Resample, ok, você clica lá. Aí ele vai copiar a imagem para a gente para outra imagem que a gente quer. Perceba que quanto mais você reduz, mais esses pixels que ficam fora vai reduzindo. Então essa é uma técnica muito boa para a gente estar utilizando, olha só. Olha lá, então percebam que aqui eu posso colocar ele em um outro plano, certo? Com um outro plano de fundo. Então esse que é o princípio da imagem em PNG, você sobrepor a imagem sobre outras coisas, certo? E não tem nada de fundo. Aí aqui, ó, beleza, beleza. Vou diminuir aqui. Olha só, e vou deixar ela assim, certo? Aí eu vou desfocar aqui para dar um efeito legal. Vou vir aqui em Blur, Gaussian Blur, certo? E olha lá, tanto que fica legal, certo? Então esse daqui é o efeito de remover o fundo de uma imagem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E para qualquer dúvida, deixe um comentário aí no nosso canal. E eu peço que vocês inscrevam-se aí, né, para estar ajudando a gente a divulgar. E é isso daí, até a próxima videoaula.